Oi, pessoal, tudo bem? Vou explicar essa parte do caderno para vocês. Espero que vocês já tenham copiado e acompanhem aí pelo caderno de vocês, tá? Então, agora nós vamos estudar o núcleo da célula, né? Que é onde está o DNA, onde estão os genes, e aí eu vou ensinar um pouco sobre genética. A palavra genes, né? A palavra genética vem de genes. E aqui a gente vai ver onde estão os genes. Que os genes, ele dá diversas de nossas características, né? Se vocês já copiaram essa lição, vocês viram que nós temos 25 mil genes no DNA. São 25 mil características gravadas no DNA. Então, célula eu já tinha explicado para vocês, né? Aí agora a gente vai ver melhor o que tem no núcleo. Aí aqui eu ampliei o núcleo, né? Pra gente ver algumas partes do núcleo. O nucleolo eu já tinha comentado, a carioteca é a membrana do núcleo. A cromatina, o que que é? É o DNA enrolado dentro do núcleo. Tá? Eu vou dar um exemplo para a gente imaginar como que é o DNA. É como se a gente pegasse um fio de cabelo e esticasse. Ele chega a ter 1,5 metro de comprimento. É lógico que é bem mais fino que um fio de cabelo, né? Porque a célula, lembrando que a célula é invisível, é bem pequena. Vamos pensar numa teia de aranha. Se eu pegar uma teia de aranha de 1,5 metro esticada, seria um fio de DNA, né? É lógico que se eu ampliar esse fio, eu vou ver esse formato, não é um formato de fio. Ele é assim, ó. O DNA, ele tem esse aspecto aqui, certo? A outra parte da nossa lição é essa, né? Que é quando o núcleo da célula aparece de forma diferente. Em que momento que isso acontece? Quando a célula entra em processo de divisão celular. Em quais momentos, né, da nossa vida ou do nosso corpo que a célula entra em divisão celular? Por exemplo, quando a gente se machuca, né, o corpo precisa regenerar, então são produzidas novas células. Ou então, desde que nós éramos bebê, o tanto que a gente já cresceu para crescimento do corpo, precisa se dividir célula, de uma se divide em duas, né? E então, esse negócio de divisão celular é mais ou menos assim, né? Você tem uma célula, aí ela vai se dividir em duas. Então, ela começa a se multiplicar, todas as estruturas aqui dentro da célula começam a se multiplicar. Aí chega um momento que ela fica maior, né? Porque ela duplica tudo que ela tem dentro dela. Aí depois ela se divide em duas. Aí de uma fica duas células. Isso é a divisão celular. Um outro motivo que o corpo precisa produzir células novas é para renovar mesmo, né? A gente só para de produzir célula nova na velhice, que aí a gente vai envelhecendo mesmo, não vai renovando tanto, mas constantemente as nossas células são trocadas, tá? Aí, quando a célula vai começar a se um pouco antes dela se dividir em duas, se a gente olhar uma célula no microscópio, a gente não vai ver um núcleo assim. A gente vai ver assim, ó, um monte de xizinho dentro do núcleo. O que é isso? São partes de DNA. Porque quando a célula começa a se dividir, esse DNA aqui, ó, que eu mostrei para vocês, esse fio de DNA que eu falei que ele é bem comprido, ele começa, eu vou desenhar ele assim, ó, ou assim, né? Ele começa a se quebrar. Ele se quebra em 46 partes, que são os 46 cromossomos. Esses cromossomos, quando a gente olha o núcleo, ele parece que está em forma de X, né? Na verdade, se eu pegar um cromossomo desse aqui, eu vou ter um pedaço de DNA e outro pedaço de DNA, porque eles ficam em pares,
tá? Então, aqui eu tenho 2 cromossomos. 1, 2. Então, esse X que é possível de se ver quando olha uma célula que está próximo a se dividir no microscópio, são pedaços de DNA, né? Ele fica em 46 pedaços, que são 46 cromossomos. E se você pegar um X desse e ampliar um pedacinho, você vai ver que é DNA. Então, cromossomo nada mais é que pedaços de DNA. Só que eles sempre estão em pares. Por quê? Porque veio aí eu não vou ficar desenhando o cromossomo enrolado assim, não, porque dá trabalho. Aí eu vou desenhar assim, como se fosse um X. Aí vocês entendam que isso aqui é um pedaço de DNA. Esse aqui é um outro pedaço de DNA, que a gente chama de cromossomo. Então, aqui, ó. Por que tem 2? Às vezes eles estão juntos, né, unidos, porque eles são semelhantes. E às vezes eles se encontram na célula assim separado. Porque veio um do pai, um do masculino e um da mãe. E aí eles são semelhantes, eles são chamados de cromossomos homólogos, tá? E aí aqui eu peguei um pedacinho, ó, de um cromossomo e ampliei. E aí a gente vê o DNA de novo. E o que é o gene? O gene é um trecho de DNA. Um trecho de DNA que vai carregar uma característica. Essa característica, ela pode te dar, por exemplo, a cor do olho. Cada trechinho do DNA, que é um gene, te dá uma característica, certo? Então, e sempre você vai ter 2 genes da mesma característica, como a gente viu na outra imagem, né? Sempre você vai ter 2 genes da mesma característica. Se eu pegar o exemplo para a cor do olho, eu vou ter um gene que veio do meu pai e um gene que veio da minha mãe, né? Então, se fosse esse cromossomo aqui, os genes da cor do olho estariam mais ou menos aqui. Por isso que eles ficam em pares. Para determinar uma característica nossa, tem que ter 2 genes. A gente chama de genes alelos. Como eu disse, existem várias características, né? 25 mil características gravadas em todo o nosso DNA. Porém, aqui eu vou pegar um exemplo de cor de olho. Vamos supor, eu fiz uma pessoa fictícia aqui, Maria. Vamos supor que eu estou analisando por que Maria, né, tem os olhos azuis. E aí, no estudo da genética, a gente não vai ficar toda hora desenhando isso aqui, né, que dá trabalho. Então, a gente usa código. Que código a gente usa? Letra. Então, para cada gene, um que veio do pai, um que veio da mãe, a gente representa com uma letra. Pode representar com letra minúscula ou letra maiúscula. Porém, não liguem para isso aqui não, é porque eu faço anotação de que sala que eu já passei na lousa, tá? Essas coisas a lápis não tem nada a ver. Então, assim, no caso aqui, eu tô dando um exemplo da cor de olho. Como o olho azul não é uma característica comum, a gente escreve com letras minúsculas, né? Então, não é comum aqui, no nosso... aqui em São Paulo, pelo menos, não é comum olho azul. Existem mais pessoas com olho escuro do que com olho azul. Aqui... No nosso exemplo, eu não vou analisar as outras variações de cores, tipo castanho claro, esverdeado, não. Eu tô falando de olho azul e todos os outros são olhos escuros, menos o verde, né? Mas todos os outros tons de castanho, marrom, escuro, tá? Então, assim, o olho azul, pelo menos em São Paulo, ele é mais raro. Então, quando uma característica é pouco frequente, a gente representa os genes com letra minúscula. E quando a característica predominante, dominante, a gente representa com letra maiúscula. Então, se uma pessoa tem um gene dominante e um gene recessivo, que é pouco comum, a gente chama de recessivo, ela vai ter o olho escuro. Não importa que ela carregue o gene recessivo, ela vai ter o olho escuro. A gente chama de híbrido aqui, ó.
Ela tem 2 genes misturados, mas mesmo assim vai ter o olho escuro. E aqui ela tem 2 genes dominantes, olho escuro. No caso de Maria, ela tem o olho azul. Então, ela tem 2 genes recessivos para a cor de olho, né? E aí, eu pergunto assim, ó. Por que Maria tem o olho azul? Aí eu explico aqui, porque os pais... Por que essa pergunta, né? Porque os pais de Maria têm o olho escuro. E os irmãos dela também têm o olho escuro. E por que ela tem o olho azul? Aí a gente usa o heredograma para representar, né? A gente desenha os homens com um quadrado e as mulheres com um círculo. E coloca o genótipo, que são os genes, dentro do heredograma. Então, o pai de Maria, ele tem um gene dominante e um recessivo. Então, ele tem o olho escuro, né? Aí vocês consultam lá na tabelinha que eu passei. A mãe, a mesma coisa, tem um gene dominante e um recessivo. Por isso que a mãe de Maria tem o olho escuro. Porque assim, ó, né? Depois vocês copiaram o pai de Maria, o espermatozoide, o homem produz vários espermatozoides, né? Lá no testículo, tá? Produz milhões de espermatozoides. Na hora que foi fazer a fecundação da Maria, o espermatozoide que fecundou o óvulo, ele mandou o gene azinho. Porque a próxima parte da lição eu expliquei o seguinte, vamos lá, na próxima parte que vocês já copiaram, tá? É interessante que vocês assistam o vídeo depois que vocês copiaram, para vocês saberem do que eu tô falando, né? O que são células reprodutivas? Os gametas, né? São as células que deram origem a gente. Uma foi o óvulo que veio da nossa mãe e o outro é o espermatozoide que veio do nosso pai. São células, isso é uma célula, isso é outra célula. Porém, são células com número de cromossomos incompletos, que a gente chama de haploides. É a metade do número de cromossomo da espécie, no caso da espécie humana. Faz a conta, 23 cromossomos com 23 cromossomos dá 46. Então, metade do nosso DNA, que cromossomos é DNA, né? Metade do nosso DNA veio da nossa mãe, metade do nosso pai. Mas aí, lá dentro do núcleo, que são os 46, eles ficam impares. Porque para cada característica vai vir um gene da mãe e um gene do pai, tá? E aí, quando aconteceu, o que é fecundação? É quando o espermatozoide consegue entrar dentro do óvulo e esses 23 cromossomos se unem no núcleo da célula, tá? E aí formou a primeira célula, que todos nós já fomos um dia uma célula só, que é chamada de zigoto. Ou, para vocês entenderem melhor, célula-ovo, que foi nossa primeira célula. A partir dessa célula aqui, que também às vezes é chamada de célula-tronco, as primeiras células, ela foi se dividindo. Uma dividiu em duas, de duas dividiu em 4, e assim por diante, assim, né? De uma célula, aí dividiu em duas, aí teve uma época da nossa vida que nós fomos 2 células, aí de 2 dividiu em 4, isso lá na barriga da nossa mãe, aí a gente foi crescendo, de 4 virou 8, e assim por diante, a gente foi crescendo, foi virando um embriãozinho, um bebezinho, né? E até hoje as nossas células se dividem. Então, por isso que os cromossomos ficam impares também, porque o cromossomo que está impar, ele carrega os genes de determinadas características. Então, a gente pode falar que uma célula humana ou tem 23 pares de cromossomos ou 46 cromossomos. Então, no caso aqui, ó, na hora da fecundação da Maria, o espermatozoide que fecundou o óvulo, ele tinha um gene recessivo para a cor de olho. E o óvulo que a mãe dela, porque a mãe dela podia ter mandado um óvulo com um gene, os gametas, eles só têm metade dos números de cromossomos, ou eles mandam um ou outro, né? Então, a nossa mãe, e nós também, quem é mulher, né? Nós temos óvulos que têm um determinado gene para cor de olho e temos óvulos com outro,
né? Pode ser que os dois sejam recessivos, igual de Maria. A Maria só tem um tipo para mandar. E pode ser que os dois sejam dominante, maiúsculo, né? Com a letra maiúscula. Então, a mãe de Maria mandou um gene recessivo. Aí, ela tem o olho azul. A característica que é recessiva, ó. Característica recessiva. A gente pinta o quadradinho ou o círculo. Então, aqui, ó, os irmãos de Maria não dá pra gente saber se eles são azão, azão ou azão, azinho. Porque aqui, ó, o pai pode ter mandado o azão, a mãe pode ter mandado o azão. Ou o pai mandou o azinho, a mãe mandou o azão. Isso tudo a gente vai fazer exercício, tá bom? Depois, eu só estou nessa lição apresentando um pouco. Isso é o estudo de genética, é assim que estuda, com genes que a gente chama de genótipo, e a característica, o que a gente vê, por exemplo, a cor do olho, a gente chama de fenótipo. E a gente só sabe aqui que os irmãos de Maria têm o olho escuro. Eles podem ser tanto azão, azão como azão, azinho. Para a gente ter certeza, teria que analisar se eles tiveram filho, como são os filhos, aí a gente vai saber quais as outras possibilidades, tá? Então é isso, pessoal. Sempre que der, eu vou fazer um vídeo explicando. Eu sei que tem aluno que nem assiste, mas tem aluno que gosta, né? De pegar a explicação para entender direitinho, tá bom? Qualquer dúvida, escrevam no mural do Google Sala de Aula que eu respondo mais rapidamente. Beijo, até a próxima.